Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho desta sexta-feira. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios, em nosso coração, para bem ouvir a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 15 ao 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando um espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Jesus confirma que Deus é o único Senhor e que é necessário amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele próprio é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. Isso não vai contra a fé num Deus único. Do mesmo modo, crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz qualquer espécie de divisão no Deus único. Nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que há um só Deus verdadeiro, imenso e imutável, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza absolutamente simples. O que nos leva à unidade anunciada por Jesus. Cristo a concedeu à sua Igreja desde o princípio. Nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida na Igreja Católica. E esperamos que cresça de dia para dia até a consumação dos tempos. Cristo dá sempre à sua Igreja o dom da unidade, mas a Igreja deve orar e trabalhar constantemente para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Foi por esta intenção que Jesus orou na hora da sua paixão
e não cessa de orar ao Pai pela unidade dos seus discípulos. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Assim também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de recuperar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um apelo do Espírito Santo. Para que os fiéis possam corresponder de modo adequado, a Igreja nos ensina, nos pede uma renovação permanente numa maior fidelidade à sua vocação. Essa renovação é a força do movimento a favor da unidade, a conversão do coração, com o fim de levar a vida mais pura segundo o Evangelho. Pois o que causa divisões é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo. A oração em comum, a conversão do coração e a santidade de vida. Unidas às orações públicas e privadas, pela unidade dos cristãos, devem ser tidas como a alma de todo o movimento ecumênico, e com razão podem chamar-se ecumenismo espiritual. O mútuo conhecimento fraterno, a formação ecumênica dos fiéis e especialmente dos sacerdotes, o diálogo entre os teólogos e os encontros entre os cristãos das diferentes igrejas e comunidades, a colaboração entre os cristãos nos diversos domínios do serviço dos homens. A Igreja é aos olhos da fé santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é proclamado o único santo, como o Pai e o Espírito, amou a Igreja como sua esposa, entregou-se por ela para santificar, uni-la a si como seu corpo, cumulando-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A Igreja é o povo santo de Deus e os seus membros são chamados santos. Por fim, a Igreja unida a Cristo é santificada por Ele. Por Ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da Igreja tendem como seu fim para a santificação dos homens em Cristo e para a glorificação de Deus. É na Igreja que se encontra a plenitude dos meios de salvação. É nela que nós adquirimos a santidade pela graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha uma sexta-feira abençoada. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.